Sejam muito bem-vindos ao Gênio Quiz, o lugar onde desafiamos mentes de maneira descontraída, explorando tópicos fascinantes em áreas como história, ciências, geopolítica, filosofia, artes e muito mais. Aqui, aprender é sempre uma aventura divertida. Então, ativem seus cérebros, porque o desafio está prestes a começar. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos desafios. Agora, preparem-se para essa jornada de aprendizado. Vamos lá! Hora de testar seus conhecimentos. Pergunta número 1. O que é encontrado naturalmente em abundância nas frutas? Alternativa A, maltodestrina. Alternativa B, frutose. Alternativa C, quitina. Alternativa D, celulose. Resposta correta, alternativa B, frutose, o doce das frutas. A frutose, conhecida como o açúcar das frutas, está presente em delícias como mel, cenouras e beterrabas. Uma doçura natural que adoça nossas vidas de maneira saudável. Prontos para mais uma? Pergunta número 2. Qual princesa foi chamada de a Redentora? Alternativa A, Pingian. Alternativa B, Diana. Alternativa C, Isabel. Alternativa D, Queixa ou Milana. Resposta correta, alternativa C, Isabel. Isabel a Redentora desempenhou um papel fundamental na abolição da escravatura no Brasil, uma figura histórica que transcende seu tempo e deixa um legado de justiça social. Pergunta número 3. Qual desses países é o lar do mágico rio Li? Alternativa A, Malásia. Alternativa B, China. Alternativa C, Singapura. Alternativa D, Vietnã. Resposta correta, alternativa B, China. O rio Li, na China, é um espetáculo natural com paisagens deslumbrantes. Já pensou em visitar esse tesouro? Explorar suas margens é como entrar em um quadro vivo da natureza chinesa. A próxima é mitológica. Pergunta número 4. Segundo a lenda, quem era Galateia, a paixão de Pigmalião? Alternativa A, estátua. Alternativa B, lua. Alternativa C, espelho. Alternativa D, beijo de flor. Resposta correta, alternativa A, estátua. Galateia, esculpida por Pigmalião, revela como o amor pode criar verdadeiras obras-primas, até mesmo em forma de estátuas. Uma história que mistura arte e sentimento. Pergunta número 5. Conhecem o teatro mais antigo em atividade na América? Onde ele está localizado? Alternativa A, Buenos Aires, na Argentina. Alternativa B, Ouro Preto, no Brasil. Alternativa C, São Luís, no Brasil. Alternativa D, Montevidéu, no Uruguai. Resposta correta, alternativa B, Ouro Preto, Brasil. O Teatro da Ópera de Vila Rica em Ouro Preto é uma joia histórica. Já imaginou assistir a uma apresentação lá? Cada espetáculo é como uma viagem no tempo, envolto na rica história brasileira. Pergunta número 6. A raiz linguística bantu é originária de qual continente? Alternativa A, Antártida. Alternativa B, Ásia. Alternativa C, África. Alternativa D, Oceania. Resposta correta, alternativa C, África. O bantu é uma língua que floresceu no coração da África, unindo diversas culturas. Fascinante, não? Um mergulho na riqueza linguística desse continente cheio de diversidade cultural. Seguindo para a área médica. Pergunta número 7. O que é removido na cirurgia de nefrectomia? Alternativa A, coração. Alternativa B, fígado. Alternativa C, pulmão. Alternativa D, rim.
Resposta correta alternativa D, rim. Na nefrectomia, dizemos adeus ao rim, uma cirurgia crucial para manter a saúde renal. Impressionante, não acha? Cada intervenção é como um capítulo na incrível saga da medicina. Pergunta número 8. Qual país invadiu o México na Guerra dos Pastéis em 1838? Alternativa A, Portugal. Alternativa B, França. Alternativa C, Alemanha. Alternativa D, Inglaterra. Resposta correta alternativa B, França. A Guerra dos Pastéis foi a primeira vez que a França invadiu o México. Uma curiosidade histórica para guardar. Um episódio que moldou as relações internacionais da época. Pergunta número 9. Conhecem montanhas? Qual delas não é um vulcão? Alternativa A, Vesúvio. Alternativa B, Rainier. Alternativa C, Everest. Alternativa D, Fuji. Resposta correta alternativa C, Everest. O Everest, majestoso e imponente, é uma montanha, mas não um vulcão. Cada detalhe da natureza é único. Um gigante que desafia os limites da altitude. Pergunta número 10. Curiosidade sobre Newton. Qual profissão sua mãe desejava para ele na juventude? Alternativa A, engenheiro civil. Alternativa B, professor. Alternativa C, agricultor. Alternativa D, alfaiate. Resposta correta alternativa C, agricultor. A mãe de Newton queria um agricultor, mas o mundo ganhou um renomado cientista. O destino surpreendente de Newton. Cada passo na infância de grandes mentes revela histórias fascinantes. Próxima pergunta, amantes da ciência. Pergunta número 11. Qual dessas responde a uma espécie de protozoário? Alternativa A, cistossoma. Alternativa B, radiolário. Alternativa C, ancilóstomo. Alternativa D, porífero. Resposta correta alternativa B, radiolário. Os radiolários são verdadeiros artistas microscópicos, criando esqueletos minerais. Um mundo fascinante revelado sob a lente do microscópio. A vida em sua forma mais minúscula. Hora de meteorologia. Pergunta número 12. O que é estudado nos estudos de Nívea? Alternativa A, neve. Alternativa B, lã. Alternativa C, nuvem. Alternativa D, metais nobres. Resposta correta alternativa A, neve. A nivologia explora os mistérios da neve, suas formas e características. Cada floco é uma obra-prima da natureza. Um convite para admirar a beleza única desse fenômeno. Pergunta número 13, filosofia em destaque. Quem disse a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais? Alternativa A, Aristóteles. Alternativa B, Paulo Leminski. Alternativa C, Arthur Schopenhauer. Alternativa D, Charles Bukowski. Resposta correta alternativa C, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, um filósofo profundo, nos convida a refletir sobre a solidão como aliada das mentes extraordinárias. Pergunta número 14, voltando no tempo. Em que ano o estádio de futebol Maracanã foi inaugurado? Alternativa A, 1930. Alternativa B, 1950. Alternativa C, 1957. Alternativa D, 1965. Resposta correta alternativa B, 1950. Em 1950, o Maracanã abria suas portas, tornando-se o maior estádio do mundo na época, palco de grandes emoções. Pergunta número 15, desafio final. Qual gás foi utilizado no atentado ao metrô de Tóquio em 1995?
Alternativa A, sarin. Alternativa B, fentanil. Alternativa C, VX. Alternativa D, mostarda. Resposta correta, alternativa A, sarin. O trágico atentado em Tóquio envolveu o uso do gás sarin por uma seita religiosa. Um momento sombrio da história. E aí, gênios? Como foi essa jornada de conhecimento? Fácil, mediano ou desafiador? Contem pra gente nos comentários. Independentemente do resultado, lembrem-se de que manter o cérebro ativo é sempre a vitória. Se curtiram o desafio, deixem o like, inscrevam-se no canal e compartilhem para continuarmos espalhando sabedoria. Agradecemos por sua participação e nos vemos no próximo desafio. Até lá!